O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Muito bom dia! Com essas palavras, da palavra do Senhor, nós começamos mais um dia, tendo a certeza que começando ao lado dele a nossa vida, o nosso dia será de muitas vitórias. É por isso que logo pela manhã o nosso pensamento se volta para Deus e clamamos a Ele, pedimos a bênção dEle, a graça e a misericórdia dEle sobre a nossa vida. Queremos nesse dia colocar nas mãos do Senhor todos os nossos planos, todos os nossos anseios e vivermos na presença do Senhor. Deixo com você nessa manhã uma parte também da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 104, onde a Bíblia diz o seguinte: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Salmo 119, o versículo 104. Nós precisamos a cada dia seguir e amar os preceitos do Senhor, permitindo que Ele conduza a nossa vida, amá-lo acima de qualquer coisa e deixá-lo que Ele se assente no trono do nosso coração e conduza toda a nossa trajetória. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 5, o versículo 1. Chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? O que é de fato buscar a Deus para você? É estudar a Bíblia? É orar? É ir à igreja? Eu preciso dizer para você nessa manhã que buscar a Deus é tudo isso e muito mais. Nós não podemos apenas conjugar o verbo de buscar a Deus com algumas ações, mas é necessário também fazer uma entrega por completo a Deus da nossa vida por inteiro. Se nós apenas buscarmos a Deus através de algumas ações, mas se não houver uma entrega de corpo e alma, de nada vai adiantar. Elifaz continua nesse capítulo fazendo o seu discurso ao seu amigo Jó e leva Jó a refletir a maneira como é que ele tem buscado ao Senhor. Mas a maneira como ele tenta orientar Jó é de uma forma equivocada. Mas não podemos nos esquecer, algumas partes da fala de Elifaz ele tem razão, mas em outras partes da sua fala é como se Jó, na sua vida, ele não estivesse buscando a Deus como ele deveria fazer. Como você pode ler no capítulo 1, Elifaz abre a sua fala em direção a Jó, falando, chama agora. É como se Jó tivesse censurado a Deus e ele está dizendo, clame por Deus para ver se ele vai te atender agora. A ideia que Elifaz traz para Jó nesse capítulo é que existe o mediador entre Deus e Jó. Os santos anjos que Elifaz começa a mencionar nesse capítulo, a palavra que é designada para anjos é Gadosh, que é santo. Essa mesma palavra pode ser designada para seres humanos, mas nós precisamos entender aqui nesse capítulo, na fala de Elifaz, Elifaz está se referindo a seres celestiais, anjos criados por Deus, que poderiam atender ao pedido de Jó em direção ao Senhor. Mas como nós podemos ver nesse capítulo, e no capítulo que nós estudamos ontem, Elifaz não é uma autoridade religiosa. Nós não podemos formar uma teologia em cima dos ensinamentos de Elifaz. Diante das declarações de Elifaz, é como se Jó estivesse nutrindo algum ressentimento contra Deus, alguma mágoa guardada no coração contra o Senhor. Como nós podemos fazer a leitura no versículo 3, o pensamento de Elifaz é que os ímpios nessa terra podem até prosperar, mas eles não irão estabelecer raízes, porque o seu crescimento, a sua prosperidade é temporária. Somente aqueles que estão fundamentados no Senhor é que terão prosperidade eterna, porque a verdadeira prosperidade só emana das mãos do Senhor. Jamais uma família poderá viver uma vida plenamente feliz se não tiver a bênção de Deus. Como nós podemos ler no versículo 4, era na porta da cidade onde se dava o tribunal de justiça daquela época. As grandes decisões eram tomadas na porta da cidade. É por isso que ele faz menção aos filhos de Jó. Os filhos de Jó já tinham perdido a sua vida. Agora, nesse momento, eles já não mais tinham condições de buscar uma audiência na porta da cidade. Elifaz, no versículo 5, ele começa a fazer menção às perdas materiais de Jó.
E ele ilustra, falando que uma cerca de espinhos jamais poderia proteger os salteadores de atacar e levar os bens que pertenciam a Jó. Mas nós precisamos entender um ponto nessa manhã. A maldade que existe nessa terra, existe uma causa, existe uma razão. Ela se originou do coração de Satanás. Satanás é o causador de todo mal para toda a raça humana. O pecado e a maldade que nós encontramos nesse mundo, existe um originador. Portanto, Satanás é responsável por todos os males. Pelo fato de sermos descendentes de Adão e termos nascido nesse mundo, todos nós fomos infectados com o pecado. Todos nós estamos contaminados com o mal. Para que nós possamos nos livrar do mal, é necessário ter uma busca diária, constante e incessante, e uma entrega completa da nossa vida a Deus. Se nós fizermos isso, tenha certeza que a mão do Eterno, e através de Jesus Cristo, que venceu na cruz do Calvário, é necessário vestir a vestimenta do nosso irmão mais velho e alcançarmos a salvação em Jesus Cristo. Como nós podemos fazer a leitura do versículo 8? Ele faz e volta para Jó e fala que ele deveria deixar de reclamar e deveria se voltar para Deus com uma entrega completa. Mas é fácil para alguém imaginar que diante do sofrimento de uma outra pessoa, ele vai conseguir se manter de fé. Mas somente aqueles que estão experimentando o vale da sombra da morte é que sabe a dor e o sofrimento que estão passando. Portanto, quando nós nos depararmos com alguém que está sofrendo, nós precisamos ser um apoio, nós precisamos ser um bálsamo na vida dessas pessoas. Jamais deveríamos fazer juízo diante do sofrimento de outras pessoas. Se nós não podemos ser um bálsamo, um auxílio ou trazer o alívio para o sofrimento de alguém, o que nos caberia era ficarmos calados. Embora entre os três amigos Elifaz se apresente como sendo o mais consolador, ele não consegue entender a sinceridade de Jó, da sua entrega pessoal a Deus. A dificuldade que Elifaz tem em reconhecer que o sofrimento que Jó está passando não é consequência dos seus pecados, isso lhe impede de ser um verdadeiro consolador nos momentos difíceis que Jó está vivendo. O conselho de Elifaz para Jó é que ele deve aceitar a disciplina divina, porque ela é temporária, ela não irá durar para sempre, e no final sempre Deus irá reverter o sofrimento em bênçãos. É o próprio apóstolo Paulo no Novo Testamento que ele cita o livro de Jó, no capítulo 3, o versículo 19. A disciplina é uma bênção. Quando nós estamos no erro e a disciplina vem sobre nós e nós corrigimos a nossa vida, é necessário entender que é a mão de Deus para nos salvar. Não podemos permanecer no erro, mas isso não se aplicava à vida de Jó. Jó estava passando por uma aflição, por dificuldades, mas Jó não tinha cometido nenhum pecado. Jó vivia uma vida íntegra. Jó era justo diante do Senhor. A própria palavra de Deus nos informa que Jó desviava do mal e o sofrimento que ele estava passando não era em decorrência dos seus pecados. Por isso que toda pessoa que se alimenta da palavra de Deus, ela precisa ser cuidadosa em usar a palavra do Senhor, para que nós não usemos a palavra de Deus de forma equivocada, para afligir as pessoas, atormentar os seres humanos e fazermos afirmações que Deus não fez através da sua palavra. Jó, capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz o seguinte: porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata, ele fere e as suas mãos curam. Jó estava nesse momento sendo acusado de ter se envolvido em algum pecado, mas na verdade, como nós sabemos e já afirmamos, Jó não tinha se envolvido com o pecado. Jó estava vivendo uma vida justa e íntegra diante de Deus, mas essa parte da Bíblia é um consolo para Jó e um consolo para todos nós. Se porventura o nosso Deus permite que nós passemos por momentos difíceis, é com as suas próprias mãos que Ele cura as nossas chagas, as nossas dores. Ele não permite que os seus filhos andem pelo vale da sombra da morte sozinhos, mas Ele toma os seus filhos nos seus braços. E é Ele mesmo que com as suas mãos de Criador, Ele irá curar as nossas chagas para que nós possamos ter paz e esperança no Senhor. É o próprio Elifaz que se volta para Jó e faz afirmações de que ele não iria morrer daquela enfermidade. Deus iria restabelecer o seu primeiro estado. Deus é complacente, Deus é misericordioso e Deus jamais iria permitir que Jó morresse naquela condição. O propósito de Elifaz era trazer consolo, trazer alívio para o sofrimento de Jó.
mas devido às acusações que ele fez a Jó, de atos que Jó não cometeu, em vez de trazer alívio, ele trouxe um peso sobre os ombros de Jó. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 5 do livro de Jó, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: Jesus Cristo foi Ele mesmo que veio a essa terra tirar dos nossos ombros o fardo do pecado, nos trazer alívio da condenação eterna. Jesus Cristo é um bálsamo para a nossa vida e Ele pede que nós façamos o mesmo com aqueles que estão sofrendo. Se nós nos depararmos com alguma pessoa que está passando pelo vale da sombra da morte, nós não devemos trazer acusações sobre as suas cabeças, mas nós precisamos fazer a mesma coisa que Jesus Cristo fez, trazer alívio, trazer esperança e mostrar o caminho da salvação. Aqui nessa terra nós temos um adversário incontestável. Ele é o acusador dos filhos do Senhor. É Ele que condena aqueles que tentam seguir o caminho da cruz. Nós não podemos segui-lo. Nós precisamos evitá-lo. O modelo a ser seguido é o modelo de Jesus Cristo, é o modelo do Senhor. Portanto, sejamos um bálsamo. Possamos abrir a nossa boca para trazer esperança, alívio para aqueles que estão sofrendo. Fazendo isso, vivendo dessa forma, nós estaremos seguindo o que o Senhor determina para cada um dos seus filhos. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, abrimos o nosso coração. Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.